Testamento, capítulo 13, versículos 44 a seguir. Como eu disse, apesar de esse não ser em base um livro escatológico, Mateus, em muitas das suas escritas, ele fala sobre escatologia, sobre o final das coisas. E aqui Jesus está falando de uma parábola. O que era a parábola? Jesus pegava algumas situações, sabe, Aguinaldo? Da época, a cultura da época. Se você não sabe a verdade, a Bíblia, ela é escrita na cultura judaica. Por isso que tem algumas coisas que nós temos que relevar e procurar um entendimento maior para que não pequemos contra Deus em relação às escritas bíblicas. Aqui foi escrita na cultura judaica. Algumas coisas foi subordinada ali aos costumes judaicos, que não nos compete hoje levarmos com tanta notoriedade assim, a não ser que nós, ou melhor dizendo, temos que entender um pouco do contexto para que não venhamos pecar. E nós vamos ver aqui em 4 blocos diferentes, em 4 situações distintas do que Jesus quer falar, mas todas elas é destinada ao céu, em nome de Jesus. Amém? Todos acharam? Mateus capítulo 13, versículos 44. A parábola ou as parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido em um campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele ou alegria, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxa para a praia, e assentando-se apanha para os cestos os bons, os ruins, porém lança fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. E ele disse-lhes: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali e, chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a sabedoria e estas maravilhas? Não é esse o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. E Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Amém? Amados, essa fase, como nós chamamos, e nós colocamos esse nome de fases de vida. E isso acontece, na nossa genealogia, na nossa tricotomia, o corpo, a alma, o espírito, de nós estarmos em momentos bem, em momentos maus, em momentos de alegria e em momentos de tristeza, porque a nossa alma ela suscita de várias emoções,
Isso é normal e natural. Isso também transcende o tempo, ultrapassa a linha do tempo. Assim como as exclamativas de Jesus, dos apóstolos, dos que antecederam Jesus, como o próprio João, como o próprio João Batista, como o próprio Elias, Eliseu, Malaquias, Amós, Zacarias, dentre tantos outros profetas, ou seja, da desinstabilidade humana acerca da palavra de Deus. Jesus, quando ele fala essa parábola, ele fala tão somente aos seus discípulos, porque infelizmente tem coisas que, se Deus abrir, assim como eu estou abrindo hoje a boca, ou Jesus abrisse a boca naquela época para falar a todos, ia acontecer constantemente o que aconteceu naquele fatídico dia, como eu me expressei aqui há poucos instantes, que ele lançou uma palavra, um sermão duro, e todos foram embora. Isso não é só agora na nossa época, é isso que eu quero dizer. Isso já vem acontecendo anos a fios. Mas por que isso acontece? Por causa da nossa liberdade de entendimento, de absorvimento, de querer ou não querer, de ir ou ficar, ou de até voltar. Isso nós conhecemos como um livre-arbítrio, um direito existencial de escolhas. Isso vem desde os anos antigos. E hoje, para você professar a palavra de Deus com sinceridade, com responsabilidade, adequada a ela, segundo os preceitos, conceitos bíblicos, há um desfavorimento, uma desfavorização muito grande. Sabe por quê? Hoje nós estamos com a nossa mente já estressada, tudo nos estressa. Inventaram esse nome, e eu creio que veio da vontade de Satanás. Tudo nos estressa. Aí quando às vezes você ouve uma palavra de exortação, seja na igreja ou de alguém que quer te ajudar, você vai dizer logo: não vem não que eu estou estressado. É tipo uma defesa. Está me entendendo, irmã? É tipo um bloqueio que você, ou seja, na minha visão, é uma estratégia de Satanás. Então o que acontece hoje em dia, que para você professar a palavra, em meus estresses, em meus acúmulos de ansiedades, em meio à evolução do mundo de uma forma degradante, na minha visão, não foi uma evolução produtiva e sim degradante, porque nós só estamos crescendo para o pior, só estamos dando passo para o pior, cada vez mais, Messias, negligenciando a palavra de Deus, trazendo uma obscuridade em nossas vidas. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Hoje é fácil, nós vivemos como Sodoma e Gomorra, homem se beijando com homem, mulher se beijando com mulher. Era o que existia em Sodoma e Gomorra. O pai pegava a própria filha, a mãe pegava o próprio filho, o cara pegava a mulher do outro, o outro do outro, e estava tudo normal na vista do homem. Pasmem, de Noé até chegar em Sodoma e Gomorra, houve muitos anos de arrependimento, ou de um possível arrependimento, para que Deus não destruísse mais na totalidade uma cidade, uma terra, devido ao pedir de perdão do povo e refrear aquilo. Não, continuaram, e Deus vai e destrói todas as duas cidades, liberando tão somente Ló, suas duas filhas, porque a mulher morreu no meio do caminho, e ainda assim as duas filhas de Ló só ficaram para produzir mais, procriar mais iniquidade na terra. Embriagaram o próprio pai com uma intenção maligna para manterem sexo com o pai. Como o povo que saiu do Egito, o Egito não saiu dentro do povo, elas saíram de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra não saiu de dentro delas. Por quê? Era sexo de manhã, meio-dia, de noite, homossexualismo, lesbianismo, e as coisas estavam de uma maneira. Deus, ele aí vai e entra com sua ira. Aí, fazendo uma pergunta hoje a cada um de nós: por que Deus ainda não nos destruiu? Eu falo com tudo que na terra há: planta, mares, sol, lua,
estrelas, e deixou um vazio, um abismo de novo, sem nenhum ser vivente. Porque Deus ainda tem planos na vida de almas na terra. Deus, ele tem planos. Não é por mim, não é por você. Porque Deus, ele não vê como eu vejo. Deus, ele não enxerga como nós enxergamos. Deus, ele vê dentre muitas trevas luzes dentro da igreja dele, nos paredões da vida, nos tráficos de drogas, nos prostíbulos, em todos os lugares onde para os crentes, para as pessoas que já fizeram aliança com Cristo, não há mais um jeito, não há mais uma salvação, não há mais uma mudança. Mas Deus não vê dessa forma. Aí ele faz um tratado com Cristo e diz: desce lá para salvar este povo. Libera um pouco o teu trono aí, vai lá. E ele envia nosso Cristo unigênito para que trouxesse salvação àqueles que se colocarem na dispensação do Espírito Santo. Porque mesmo ele vindo, há algo a se cumprir, que a Bíblia diz: todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então depende muito das nossas escolhas. Então quando Jesus ele se expressa aqui, por isso que eu disse que esse livro é um livro escatológico, porque ele fala do reino dos céus. E nós vamos entender um pouco o que Jesus quis falar aqui acerca dessas parábolas. No capítulo 44 ao 48, vamos ler? Ele fala do nosso verdadeiro tesouro. É como a irmã pregou ontem num culto de mulheres, diaconisa: onde está o seu coração, ali está o teu Deus. Olha o que diz Jesus. Essa palavra, perdão, eu quero voltar um pouco, porque como eu disse, que todo versículo que ele tem um sobretítulo e não tem um capítulo entre eles, ou seja, do 43 ao 44, Rodolfo, você não vai ver que tem o capítulo 14, já nós estamos tratando do capítulo 13, não é isso? Tem um subtítulo. O que é o subtítulo? As parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. Quando tem um subtítulo, é porque esse assunto aqui é decorrente do que se passou anteriormente. E olha como Jesus começa verdadeiramente do versículo 40 do capítulo 13, esta parábola. Assim como o joio é escolhido e queimado no fogo, assim será toda a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aí ele diz no versículo 14: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido em um campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Para um pouquinho aí, para eu ensinar a vocês, se porventura vocês quiserem sair daqui e passar para outra congregação, e nessa suposta congregação o homem vem dizer, em cima ou baseado nesse contexto, ou nesse texto, que você tem que dar tudo, vender tudo que você tem para seguir a Cristo. Caia fora. Não foi isso que Jesus quis expressar naquele dia. Porque eu já vi pastores pregando em cima disso e dizer: o próprio Jesus está mandando você fazer aí, ó, pela alegria que vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Nós fazermos campanha não é nada demais, quando não tornamos isso um círculo vicioso dentro da igreja. E nós não podemos usar um texto bíblico e colocar fora de contexto para causar heresias. O que Jesus queria dizer aqui é que você continue com o teu trabalho. Essa é uma palavra lateral. É como eu disse, ele está usando a cultura judaica e principalmente o plantio, a fazenda da sobrevivência daquele povo. Ele está usando algo lateral ali, ele está usando de uma forma pejorativa, dizendo assim: olha, ainda que você seja um bom fazendeiro, ou um grande pastor de ovelhas,
um criador ou um plantador de tâmaras, quem plantava tâmaras na época era muito rico, considera o teu coração diante de mim, Jesus falando, que você continue trabalhando, produzindo, enriquecendo-se sim, mas não perca a visão da minha palavra, do meu ser, porque eu sou o maior tesouro que você encontrou. Porque tudo isso que você está produzindo, tudo isso que você está plantando, tudo isso que você está vendendo, tudo isso que você está negociando, você vai deixar para os seus entes queridos como herança, mas eu sou a sua verdadeira herança, que você irá levar para os céus. Ou seja, não se apegue a essas coisas. Ele quer usar aqui um termo e dizer assim: você tem, mas tenha como se fosse algo alugado, algo que você está tão somente usufruindo, mas que um dia você deixará para trás. Mas eu não, eu vou estar hoje com você, eu vou estar amanhã e eu vou estar sempre. Aí no versículo 45 ele diz assim: outro sim, ou concordando com o que ele disse, havendo concordância no que ele falou anteriormente, o reino dos céus é semelhante aos homens negociantes que buscam boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Peraí, mais uma vez, eu vi um poema, eu posso dizer que é um poema, e no dia que o rapaz estava recitando, não sei se alguns de vocês viram já isso, e ele falou que o filho chegou para ele e disse: pai, qual é o meu valor? Aí ele olhou para o filho, ele era garimpeiro, e aí pegou uma pedra, uma pepita, que ele tinha pego, né, no jazigo, não sei como é que chama os lugares onde eles, nos riachos, e deu essa pedra ao menino, disse assim: olha, toma essa pedra aqui, vai no centro da cidade, e quando alguém te perguntar, você diz que está à venda, você só levanta, alguém já viu isso aqui? Os 2 dedos. Pois assim ele fez, pegou a pedrinha, chegou em um local, aí uma senhora chegou, se deparou com ele, falou: meu filho, quanto é essa pedra? Ele aí, ela: pois eu dou R$2 por essa pedra. Aí ele voltou correndo para o pai alegre: pai, eu achei uma mulher ali, que ela dá R$2 por essa pedra. O pai sabia o valor da pedra. Ele: pois agora vai naquela venda lá, adiante, na rua assim, 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 e faz uma proposta de venda também ao comerciante. Ele foi correndo, chegou lá, apresentou a pedra ao comerciante, e ele perguntou: qual o valor da pedra? Ele levantou a mão, de novo com 2 dedinhos. Ele disse: pronto, R$200? Eu pago R$200 por essa pedra. Ele voltou mais irradiante: meu pai, o senhor não sabe o que aconteceu? Meu pai deram, o rapaz disse que vai pagar R$200. O pai: pronto, quero que você faça mais um teste. Vai na joalheria, tá vendo? Uma casa de joias que tem lá. Vai lá e apresenta de novo essa pedra. E quando te perguntarem, você levanta os 2 dedinhos. Ele correu, quando chegou na joalheria, perguntou ao rapaz se ele queria comprar. Ele disse: compro. Quanto é que você quer nessa pedra? Ele levantou o dedo. O rapaz disse: tá bom, eu pago 200 mil nessa pedra. Moral da história. O moral dessa história é que Jesus vai ficar aonde ele for mais valorizado. Quer um exemplo? Estamos eu, a senhora, comerciante e o dono da joalharia. Aonde é que você acha que Jesus queria ficar? Aonde te deram mais valor. Qual é o valor que você tem dado a Jesus? Será que entre você e outra pessoa que está próxima a você, ele prefere ficar com você ou com eles? Qual o valor que você tem dado a Jesus? Olha o que ele fala aqui, eu vou ler de novo. Outro sim, o reino dos céus. Quando ele está tratando aqui do reino dos céus, ele não está tratando da casa, e nós vamos ver cá depois no próximo versículo. Não está tratando da casa real, ele está tratando do reino dos céus, chamado Jesus Cristo de Nazaré, que foi o nosso reino eterno, aquele que desceu e venceu na cruz do Calvário por nossas vidas. Ele diz assim: outra assim, ou também te digo,
ou igualmente, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e o encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha para adquiri-la. Ou seja, era o que ele falou no versículo anterior: se você tem amor a alguma coisa material, física, estrutural, ali está o desejo do teu coração, ali está o teu Deus. Mas quando você tem um carro, quando você tem uma boa casa, quando você tem um belo terno, quando você tem uma bela roupa, quando você tem uma fazenda, aonde você for levar Jesus consigo, Ele sabe que você está dando valor a Ele. Porque tem pessoas que têm seus bens materiais, mas quando entram nos seus carros possantes, nas suas casas, toda bem arquitetada, toda bem produzida, chega lá e esquece que Deus existe, deixa Deus no banheiro, ou no quarto, ou no quintal. Ele quer estar aonde você estiver, porque aonde você estiver, pulsa o teu coração. Ele quer entrar em mim e Ele quer fazer morada em você. É isso que Ele quer. Às vezes as pessoas, sabe, Márcio, sabe, irmão, vê eu me expressando de uma forma meio que robusta, meio que agressiva, às vezes nos olhos de algumas pessoas, e talvez um ache assim: poxa, esse cara, ele está pensando que ele é o quê? Eu não estou pensando, eu sou profeta. E eu, como profeta, se eu me indigno com algumas ações, imagina Deus com sua vida. Será que Jesus está dentro da tua casa com R$2 que você tem dado a Ele todos os dias? Será que Jesus não tem comparado que de R$200 para R$200 mil há uma distância muito grande em valores? Não está entendendo não? O que Jesus, o que Deus está cobrando de mim e você é o valor que nós não temos dado a Ele. Se eu me ir, imagina Ele. Valorizamos homens, valorizamos objetos, valorizamos coisas e deixamos de valorizar a Ele. Eu vejo tantas pessoas, é por isso que o tempo é esse. Eu tenho que falar atrás de candidatos, atrás disso e aquilo outro, onde o homem não pode fazer nada daquilo que Jesus pode fazer por nós, a não ser nos enganar, e nós botamos Ele em cima de pedestral, aonde quem é para estar no pedestral da nossa vida é Jesus. Nós estamos trocando valores. Por isso que irmão nunca mais veio aqui. Encontrei ele essa semana numa frieza terrível comigo. Vim aqui até direitinho. Chegou um dia: pastor, eu vou trazer fulano aqui. Prefeito, diga: aqui? Você vai trazer ele para aqui. Para aqui não. Aqui é lugar de professar a palavra. Você vai trazer ele para o banco da igreja. Se quiser trazer, pode trazer. A casa não é minha, é de Deus. Está pensando que vai me ganhar com 2 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil? Meu Deus, dá ouro da prata, bacana. Não vou levar nada. Nada disso aqui. De uma coisa eu tenho certeza: para onde eu pretendo ir, quero. As ruas são de esmeraldas, dona Isabel. Eu vejo as pessoas lutando, brigando, uma nojeira, uma bagunça. Estão fazendo da nação da gente parques pirotécnicos, foguetes, escândalos, tantas coisas ruins. E o pobre mais pobre, o negativado mais negativado, o necessitado mais necessitado. Mas ainda eu vejo pessoas da nossa classe, sabe, discutindo. Eu só sei de uma coisa: o único que presta nisso tudo chama-se Jesus. Então qual o valor que nós temos dado a Ele? Pastor, me troque em miúdos aí como é esse valor. Simples, simples, simples. Congregação. Que é uma congregação? Lugar onde as pessoas se reúnem para as assembleias. Assembleia é isso, viu, igreja? É reunião. Isso aqui é uma assembleia. Igreja Assembleia tem um título, o nome dela, com todo respeito, mas isso aqui é uma assembleia, né? Como é que nós pagamos ao Senhor referente ao valor que Ele é para nossas vidas? Quando na congregação vai haver um congresso ou uma assembleia,
que é um tempo mínimo que nós usamos de todas as 24 horas de nossas vidas, diário. E nós somos convidados por Cristo para estarmos lá. Mas de repente, chega um vizinho, um amigo, um parente de longe, em nossa casa, coincidindo no mesmo horário, nos chamando para outro lugar. O que é que a gente vai dizer? Jesus vale R$2. Eu vou ali atrás dos 200 mil reais. Eu vou lá depois, para a semana tem culto de novo. A ideia é essa. Você está valorizando mais a sua vida secular, seus deleites, de que o próprio Jesus. Então o que é que ele diz? Vou ler o texto todo para a gente entender até o versículo 46. Também o reino de Deus ou dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou e escondeu. E pela alegria ou pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo, porque ele vai guardar dentro daquele campo o tesouro qual ele achou, que é Jesus Cristo de Nazaré. Isso aqui Jesus está só parafraseando, usando uma forma, só simbólica de dizer o que é que ele pretende na minha, na sua vida. Aí ele fala de igual modo, outro sim. O reino dos céus, é um advérbio. O reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a quantidade de peixes. E estando cheia, puxam para a praia e assentando-se apanha para os cestos bons, os ruins, porém, lança fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Já desse reino aqui, do versículo 47 ao 50, ele está falando da casa celestial, aonde nem todos podem adentrar. Ou seja, lançou a rede, pegou a rede, tirou e pegou os peixes, separou os bons ou os maus, lançou na fornalha, isso chama-se joio, na fornalha de fogo, e os bons ou os justos ele vai levar para morar com ele nos céus. Vou fazer uma outra pergunta. Eu fiz a primeira, qual é o valor que tem o teu Cristo? Uma outra pergunta agora: para onde você quer levar a sua alma? Não é de qualquer jeito não, gente. Nós estamos muito adaptáveis a esse mundo secular. Como eu disse, fazendo as coisas e nada está acontecendo, estamos empurrando com a barriga. Mas pensa, para onde é que vai a nossa alma? Carne, forma física e humana, projeto de Deus baseado, oriundo da terra. Alma, forma de vida. Uma forma de vida é algo vivente, já diz, né? Uma alma vivente. E espírito é o fôlego que Deus lançou sobre nossas narinas, que nos dá liberdade para estarmos vivendo nesta terra. Mas só que esta não é a nossa casa. Por isso que ele diz, no versículo de número 49, diz assim, assim será na consumação, no final de tudo. Por isso que eu disse que esse livro escatológico, dos séculos, virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto, tristeza constante, aflição. Lá eu quero ver, cadê? Estou com depressão, estou com estresse, estou com ansiedade. Não, lá haverá pranto e ranger de dente. Significa muita dor. Mas virá para muitas pessoas, infelizmente. Infelizmente. E nós vamos saber por que virá.
no versículo 51, aí no versículo 50, perdão, ou versículo 51 ao versículo 52, ele vai falar do dom daquele que Deus levanta, né, para trazer as boas novas. E disse-lhe Jesus: entendes todas estas coisas? Aí os discípulos falaram: entendemos sim. Ou disseram a eles: sim, Senhor. E eles disseram: por isso todo escriba, instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas velhas, novas e velhas. Vamos pegar um pouquinho isso aí? O que é que o pai de família quer com o seu filho? Que ele ande na linha. Então o que é que ele está dizendo? Assim são os escribas, que tendo conhecimento com coisas celestiais, vai trazer um aprimoramento de vida celestial para você. Aí ele vai pegar as coisas velhas, novas, olha o que ele diz, e semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Ele vai te apresentar tudo. Ele vai te apresentar o que você viveu. Ele vai te apresentar o que você passou. Ele vai te apresentar o que você pecou. Ele vai te apresentar primeiras coisas novas. Olha como você está hoje. Louvado seja Deus, Rosivaldo. Eu estou te apresentando uma nova coisa. Olha como você está hoje, Márcio. Agora eu quero te apresentar outra coisa. Essas são coisas novas, mas eu quero te apresentar coisas velhas. Eu quero te mostrar de onde você veio. Se porventura você esqueceu, olha quem era você: um bebum, um drogado, um travesti. Olha quem era você: uma lésbica. Olha quem era você: um contendeiro. Eu estou te mostrando o que você quer, as novas ou as velhas. A mandara macho de cantori mandarabas. Está tirando o tesouro dele, porque ele tem guardado nas mãos dele. Sabe, você quer que me remete essa palavra? Jesus tem guardado na mão dele a nossa velha criatura. Sabe, Rosenildo, o nosso velho homem. Sabe, Márcio, o nosso velho ser, sabe? Para que quando Satanás vier, eles: olha Satanás, quem era Márcio, olha quem era Rosenildo, olha quem era Messias, olha quem era o pastor. Mas eu quero te dizer agora, Satanás, olha quem são eles agora. Eu tenho guardado para lançar na tua cara que eu transformo vidas. Então quando Deus te exortar, não chore, não fique irado. Quando eu falo aqui, eu sei que muitos não gostam de mim. Não é pela minha pessoa, é pela forma que eu prego a palavra. Eu sei que fere. Não estou falando com arrogância, porque eu sei que é natural da nossa carne, do nosso ser, não sermos confrontados para que não incite a ira em nós. Mas se eu não fizer isso, Ele vai cobrar de mim. Com isso eu não quero dizer que as pessoas que não gostam de mim, eu não gosto dela. Não. O apóstolo Paulo chega a nos comparar como Rui Peretas. Já falei sobre isso aqui. Era um escravo que embaixo das embarcações, como um remo, de um lado e de outro, grandes navios, e levava os mercadores. E quando chegava no ponto final, eles estavam tão somente destinados à morte, à morte física. Eram mortos, jogados na fornalha, decapitados. É o trabalho do pastor. Pastores não têm coragem, muitos não têm coragem de se expressar como eu expresso, ou como eu me expresso, de uma realidade muito verdadeira, daquilo que é um sentimento meu. Eles ocultam muitas vezes, para que vocês sejam enganados. Mas eu entendi com João que nós temos que falar a verdade, senão vocês não serão libertos. Como é que eu vou me expressar a Deus quando Ele procurar de mim? Por que não falou a minha palavra? O que é que Herodes tinha uma seita, um costume dele, de quando dava um determinado horário, vamos supor 7 horas da noite, não tinha essa luminosidade toda, não tinha luz, ele punha todas as pessoas para dentro de casa. Obrigado, os soldados mandavam todo mundo do rei, todo mundo para dentro de casa, não quero ninguém na rua. Por quê? No reinado de Herodes, tinha 2 cestos grandes, logo dentro do palácio, ou do pátio do palácio, perdão, na parte do muro, uns 4, 5 metros depois do portão principal. E tinham 2 cestos grandes. O que
que eles faziam? As pessoas entravam na quarta-feira, no calendário brasileiro, e pegavam os soldados dele. Eles fabricavam pães escondidos durante dias. E aí pegavam uma escada grande, punha do lado que ninguém visse, e ninguém saia de casa. E enchiam aqueles 2 cestos de pães. Quando chegava na quarta-feira pela manhã, ele começava a proclamar um Deus inexistente, chamado Deus da fertilidade, onde produzia frutos. E aí dizia ao povo que era para que o povo adorasse aquele Deus da fertilidade. E o povo comia, o povo era um povo paupérrimo, necessitado. Aí o povo se alegrava e começavam a adorar aquele suposto Deus. Só que, é onde eu quero chegar, Yohanan, João Batista, ele passou décadas no deserto, se enchendo do poder de Deus, uma vara no meio do deserto, que ele só comia, era acre, conhecido como alfarrobas, tipo inhame, aipim, com mel silvestre, conhecido como mel de Israel, esqueci o nome agora que dá, não sei se tirar das tâmaras. E o que acontecia? Quando ele se encheu de Deus, em um dia como esse, de quarta-feira, que estava todo mundo aglomerado, o que acontecia? Herodes tinha um caso com Herodias, que era esposa do seu irmão Filipe. E quando estava todo mundo enfileirado para pegar os pães dados, ele, Herodes, magrinho, seco, o seu bordãozinho do lado, Deus está mandando te dizer que você está pegando a mulher do teu irmão, de Filipe, teu irmão Herodias, ela não é tua mulher. E aí ele, ouvindo aquilo, mandou por uma, por duas e por 3 vezes, tendo ele como um maluco, para fora do pátio, todas as quarta-feiras. Nenhuma delas ele o prendeu. E nessa prisão de João Batista, coincidiu no aniversário de Herodes. E lá tinha um costume de ele ter, não tem como bigamia hoje, né? De ter outras mulheres. Segundo os historiadores, Herodias, com tanto ódio, começou a preparar a mulher, ou melhor dizendo, a filha dela, não só por essa situação de João Batista, mas pela ganância no poder. É o que acontece muito nos dias de hoje, pessoas se vendendo de qualquer forma. Ela preparou a filha dela até a idade de 12 anos. A idade que a menina estava preparada para ser dada. Já preguei isso aqui essa semana. Para um varão. Como Maria tinha 12 anos, quando Maria foi preparada para José. E aí, essa menina dançou a dança conhecida hoje como dança do ventre. Uma dança sensual. Herodes já estava tomado de vinho. Quando ele olhou aquela menina, ele se encantou. Se encantou de tal forma porque o dito do rei não pode ser revogado. Ele olhou para a menina, chamou a menina perto dele e disse: me pede tudo o que você quiser que eu te dou, até metade do meu reino. A menina, instruída já pela mãe, João Batista preso, porque pregava duro, disse a menina: eu quero a cabeça de João Batista em uma bandeja. Aí ele olhou assim, porque ele era burro, mas ele tinha um pouco de temor. Ele, poxa, todo mundo olhando, e aí, rei, e aí? Ele trouxeram João Batista. Por causa de quê? Por causa da palavra de correção, de exortação, de advertência, de coisas velhas, para que haja uma transformação em coisas novas. Amém? Versículos de número 53 e 54. Já estamos chegando no final. O mistério da palavra. Que mistério é esse, pastor? Olha o que diz a palavra, vamos entender. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou. Ele já tinha feito, o tratado dele das parábolas com os discípulos. Aí, vamos embora. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali e chegando à sua pátria em Nazaré, ensinava-os na sinagoga,
deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio esta sabedoria e esta maravilha, ou estas maravilhas? Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. De que forma eles entenderam ali? Coisas que eles nunca tinham ouvido, coisas maravilhosas. Ou seja, poxa, a palavra foi pregada e cada um pegou sua porção. Ou seja, eles entenderam que aquela palavra era uma palavra rema, ou seja, uma palavra vinda direto dos céus. É como acontece muito no dia de hoje, a palavra é até pregada, você até recebe ela por um tempo, mas de repente você olha para o pastor e de repente é o pastor da casa e não tem muita relevância, não tem, quem sabe, uma cultura na sua visão, da cultura que você vive ou expressa, e você não gosta. Aí você não se sente bem, porque se fosse um homem de fora, uma vez, eu já falei isso aqui várias vezes, a mesma palavra que eu prego aqui direto, o irmão veio de fora, pregou, a irmã achou que foi coisa do outro mundo, sabe por quê? Versículo número 55 a 57, vamos lá? Não é, aí quando eles começaram a ouvir a palavra, de um entendimento absurdo, de uma forma positiva falando, eles começaram a olhar, e olhou para Jesus, e reconheceu, óbvio que Jesus tinha se retirado há um bom tempo dali, e quando regressou, estava de uma forma física diferente, para eles chegarem nesse contexto, e eles falaram assim, ó: não é esse o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Não veio, já estava com ele. Ele era o verbo se fez carne. Sabe o que é que está faltando hoje, Lázaro? Que nós estamos perdendo a essência de conhecer Jesus, de saber quem Ele é, o que Ele pode fazer, como Ele é. Eles começaram a comparar Jesus, viram que a palavra era uma palavra poderosa, coisas que eles nunca tinham ouvido. Que palavras são essas? Que sabedoria é essa? Mas quando eles olharam para Jesus, que viu o pé, que viu a forma física, que você é filho de José e de Maria. Aí eles começaram a descrer, a não acreditar. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Nós estamos desacreditados, Cláudio, na palavra, por causa de muitos falsos profetas. Como eu disse, da forma que está transcorrendo esta política, seja quem ganhar, eu vou te dizer uma coisa: a igreja vai perder muito. O que nós temos que apoiar é um problema pessoal e particular de cada um. Se vai dar bom ou vai dar ruim, para mim não importa, eu tenho que viver a palavra. O que eu entendo de igreja, o que eu entendo da Bíblia Sagrada, é que em nenhum momento nós vamos ver na sinagoga, ou até no templo de Salomão, exposição políticas. Já visto que alguns políticos dizem que nós temos que defender porque é uma tese bíblica, mas eu não vejo necessidade de tanta exposição. Isso é uma forma explícita da antropocêntrica, tirando Deus, tirando Cristo de cima dos altares e pondo homens. Uma única vez, eu vou guardar isso para todo o dia da minha vida, eu estou sempre expressando isso em meu coração. Uma única vez que Jesus se exaltou um pouco, elevou um pouco o seu temperamento pacífico, foi quando havia o costume de as pessoas pecarem durante o ano, segundo o calendário judaico, 6 meses, aqui 12 meses. E no final desse tempo eles iam, pegavam rolinha, passarinho, pegavam uma pomba, pegavam um carneiro, pegavam um cabrito, claro que com boa qualidade, sem marca, sem nenhuma ruga, sem nada, sem ferimento, e apresentavam o holocausto a Deus. Era normal isso. Só que aí a política entrou. Se juntou os bancários, se juntaram os cobradores de impostos, se juntaram os fazendeiros.
tiveram uma ideia mirabolante para ferrar a população. Olha, botou uma mesa cambial aqui, logo na entrada da igreja, do templo, da sinagoga. Botou uma mesa cambial. Ninguém chega aqui com animal que não vai nem entrar. Na mesa cambial, quem tem dracma aí? Dracma, denário, traz aqui. Tem valor aqui não. Tem que trocar por tetradracma. Você vai dar, exemplo, você vai dar 5 dracma por um tetradracma. Tipo euro, dólar. Beleza. Aí ele compra ali. Depois ele pegava parte daquele dinheiro, chegava nos fazendeiros que já estava tudo preparado lá, com seus animais, né? Nas gaiolas, no cercado. E aí, quanto é? X. Poxa, eu não tenho tudo isso. Não, você vê o que você vai fazer, vai embora. Não vai aprender, não vai poder prestar sacrifício ao Senhor não. Vai embora. Você vem antes, comprava. Jesus, quando ele chega, costume dele, como ele foi também nas igrejas, na Ásia ali, menor. Quando ele olha, que é isso? Algumas pessoas de fora reclamando, aquele burburinho, aquela manifestação, algumas pessoas entrando. Que é isso? Aí os discípulos foram lá, procuraram saber. Não, disse que agora ninguém pode mais oferecer animal, tem que comprar ali, na mão dos cambistas, trocar e para nos fazendeiros e depois apresentar. Ele disse o quê? Pegou um chicote, chegou nas mesas dos cambistas, chegou no cercado dos animais, estava brincando, dando chute, quebrou as gaiolas. Disse: a casa de meu pai é chamada casa de oração. Estão fazendo da casa de Deus palanques políticos, ainda com ousadia. Se o Satanás se levantar contra a vida dos servos de Deus, eu tenho quem me proteja. Porque Deus, quando endureceu o coração de Faraó, ele veio com 600 cavaleiros. Quando ele veio atrás, Deus abriu o mar, e todos os inimigos do povo de Deus foram sucumbidos às profundezas da água. Você fica querendo achar proteção em homem, achar proteção em partido. A minha proteção está nas mãos de Deus, e disso eu não abro mão. O homem é falho, enganador. O homem é um projeto de Satanás, com a sua maquinação maligna, gananciosa. Como eu disse, não tiro uma palavra enquanto as pessoas ficam brigando. O partido, ou melhor dizendo, de um patamar maior, federal para cima, até a presidência, os filhos deles vão estudar em Harvard, Estados Unidos. É bando de besta. Aí Jesus fala: sabe por quê? Vocês estão indo atrás de homem? Sabe por quê? Vocês estão indo atrás de poderes físicos e seculares? Está aqui no versículo número 58, para finalizar. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Estamos nos tornando crentes incrédulos, apostatados e céticos, acreditando na mão do homem. O dinheiro que esses homens têm aí são deles, da família dele, Rodolfo. Esqueça. Para nós só vai sobrar migalhas. E ainda assim, que alcancemos ou ocupemos um espaço na prefeitura, na governadoria, no plenário, ali no Poder Legislativo, me esqueci agora, na Assembleia Legislativa. Ainda que alcancemos alguma virtude dessa, será por tempo determinado, 4 ou 8 anos no máximo. E vou voltar a dizer outra vez: se você tirar 3 dias de uma semana, deixa de ser uma semana. 10 dias de um mês deixa de ser um mês. 1 mês de um ano deixa de ser um ano. Se você tirar 1 ano de um quinquênio, deixa de ser um quinquênio. Ou tirar um quinquênio de uma década, deixa de ser uma década. Mas se você tirar 3 trilhões, 4 trilhões de anos de uma eternidade, ela vai continuar sendo a eternidade. O meu Jesus, Ele é o Rei eterno.
eterno, da glória infinita, e é nele que eu devo confiar. Buscar eu sei quando se pode achar e invocar a igreja. Os homens têm quem defendam eles pagam para quem os defendam, para quem faça boca de urna e coisas dessa natureza. Nós temos que defender a nossa essência, voltar a conhecer Cristo. É por isso que a igreja está morrendo. Homens se preparando para o dia 30 de outubro, em vez de pregar a palavra, se preocupando com política, se julgando eles ser grandes homens de Deus, porque conhece e prega a palavra. Do que adianta você conhecer e não praticar? Porque depois dos 20 anos que João ficou sozinho após a morte dos outros 11, 20 anos depois é quando ele começa a escrever seus livros. Mas entretanto ele não se vendeu, continuou sendo perseguido pelos romanos, pelos judeus, pelos legalistas, pelos gnósticos, pelos pastores liberais que não criam na existência de Cristo. Ele não se vendeu. Não troque o teu direito de primogenitura. Vou usar aqui só para parafrasear. Usa a essência de Cristo que há em você, porque você pode tudo. Você não sabe o poder que você tem. Creia em Deus e creia também em seus pastores, porque Deus levantou para trazer palavra de vida. Mas, como ele diz em 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 5, desses pastores que têm negligenciado o altar de Deus, dos tais se afastem-se. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Não perca a sua essência, não venda. Como pessoas vendem voto por 100, 200, 300. Não venda o teu direito de graça. O teu direito que foi comprado, está lá escrito. Ele disse: tetelestai, está pago, está consumado. Eu paguei pela tua alma, eu paguei pela tua vida. Não desmereça aquilo que foi pago. Agora aqui na prática democrática, que sejamos inteligentes e não burros. Quando estiver dentro daquela caixinha, mas aprove a Deus os acontecimentos futuros. Aprove a Deus os acontecimentos futuros. Eu já expliquei à igreja aqui acerca disso tudo. Já falei com a igreja. E tem relatos bíblicos para dar na cara de crente. De novo, vou ler aqui. Versículo 7 do capítulo 91 de Salmos. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua. Qual é o oposto de direita? Qual é o oposto de direita? 1000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Eu não tenho partido político a não ser aquele que me fez servo do Deus Altíssimo. Se você tem suas convicções, guarde para você, expresse lá. Aqui é casa de adoração. Fica de pé em nome de Jesus.